Muito boa tarde. É com alegria que aqui nos encontramos em mais essa reunião, que nós possamos tirar proveito desse 1 hora e pouquinho que vamos ficar juntos, procurando assimilar as lições da tarde, né? Isso é muito gratificante e nós sempre devemos agradecer a Deus essas oportunidades, porque com certeza aqui nós não vamos ficar. Nós vamos ter que deixar esse corpo e ir para a verdadeira vida, que é a vida espiritual. Então, que a gente saiba trilhar nesse nosso caminho de forma segura, de forma consciente, olhando realmente com foco para frente e para o alto, para a gente não perder tempo. Porque, de repente, né, como o nosso irmão Zé Manel foi chamado para o outro lado, se ele não está bem focado, ia ficar atordoado. Mas ele, eu tenho certeza que está muito bem. Então, não pode de maneira alguma, né, se perder nisso aí. Com certeza ele já está se refazendo e daqui a pouquinho vai estar dando notícia para a gente. Daqui a pouquinho ele vai estar querendo puxar nosso tapete. Olha bem, não é assim. Vamos prestar atenção, minha gente. E ele não vai parar, não. Porque aquele ser, aquela alma que dominava aquele corpo, né, que comandava, conforme ele falava, né, a mão faz assim porque eu estou comandando e tal, aquilo ali não se perde jamais. Então a gente tem que ter essa certeza, porque isso aí traz uma tranquilidade de espírito muito grande para a gente. Se a gente fica na dúvida, será que é? É. Isso a gente tem que ter certeza. E com isso a gente vai tirando de letra, né? De letra entre aspas, né? Os problemas que vão se abatendo sobre nós. Então, vamos agradecer a Deus essa oportunidade e fazermos a nossa prece para passarmos para a nossa irmã Sueli. Deus, querido Pai, Jesus, amigo e mestre, muito te agradecemos, Senhor, por mais essa tarde, por mais esse encontro. Que a nossa irmã que fará uso da palavra possa receber a inspiração desses amigos espirituais que, por certo, aqui se encontram. Obrigada, Senhor. Graças a Deus e que assim seja. E com vocês, Sueli Machado. Celi, né, Celi? Celi, pequena Celi. Bom, muita paz para todos nós, que a gente possa absorver os ensinamentos que os Espíritos têm a nos oferecer, que muito tem nos ajudado a viver aqui nessa terra, né? Passar pelas dificuldades que temos que passar, pelas perdas que temos que vivenciar, e assim, com esse conhecimento, com certeza, a gente consegue compreender um pouco melhor. Sofrer, todos nós sofremos, chorar, todos nós choramos, e porque nós estamos muito apegados à parte material, à presença física, né? Mas com essa doutrina, as coisas ficam mais fáceis para a gente compreender melhor o que está se passando. Confiar em Deus, saber que somos filhos muito queridos do Pai, isso nos dá um alento muito grande. Nós estamos nesse capítulo em O Livro dos Espíritos, sobre Deus. Na última vez que estivemos juntos, falamos sobre as provas da existência de Deus, que, na verdade, provar a existência de Deus, cientificamente falando, não é possível. Nem provar a existência da alma, cientificamente. Não é possível. A ciência exige algo concreto para que possa se estabelecer a prova. E nós não temos esse algo concreto, né, para que nós possamos provar ali, e os sentidos todos, né, os olhos, o tato, e a gente provar e sentir e falar e mostrar a existência de algo. Mas como provas circunstanciais, como provas oferecidas até mesmo pelos próprios físicos materialistas, não temos a menor dúvida. Não estamos falando do Deus religioso que as religiões apresentam. Nós estamos falando da resposta
que os espíritos deram para Kardec na primeira questão de O Livro dos Espíritos. O que é Deus? Deus é a inteligência suprema, a causa primária de todas as coisas. Quando a gente já comentou sobre isso, quando ele não perguntou quem, e sim o que, fizemos essa diferença entre o que e o quem, né, que são muito diferentes esses pronomes. O quem personaliza, o que identifica, e é exatamente o que Kardec perguntou e o que realmente interessa para nós é essa identificação. Quem foi Jesus? Jesus foi filho de José com Maria, né? Agora, o que foi? Foi o mensageiro maior, foi aquele que trouxe a boa nova para a gente, aquele que veio nos dizer que nós temos um Pai amoroso, um Pai que nos ama incondicionalmente. Então, esse é Jesus, né? Não é quem, é o que ele é, o que ele veio fazer aqui. Então, vimos pelas provas circunstanciais do universo, né? Do planejamento e da manutenção desse universo, que não pode ter surgido absolutamente do nada. A super interessante desse mês, que está na banca, trouxe aí, ó, os maiores mistérios do universo. Ela está na banca. Deus existe? De onde viemos? Qual o sentido da vida? O que acontece após a morte? Destino existe? A vida fora da Terra? Alma existe? Então, essa é... Agora, estava comentando com a Ângela aqui. A maioria dessas reportagens, realmente, são ótimas as reportagens, a gente não nega. São cientistas trabalhando, buscando, né, buscando respostas para, como a própria revista diz, os mistérios do universo, né? Mas eles acabam dando umas explicações tão bizarras a respeito de certas coisas e tem tanta dificuldade em aceitar isso como a própria vida, o próprio universo nos mostra e nos responde. Eu não sei por que eles têm tanta dificuldade, mas sempre a gente vê uma aproximação a mais do ideal a cada reportagem, a cada estudo, a cada fim de ciclo, né, de estudos dos físicos, que o que era verdade há um tempo atrás não é mais, né? O que se tinha muita dúvida, alguma coisa não se tem mais. Então existe aí realmente um conflito muito grande nesses estudos. Galileu Galilei, que para se provar cientificamente a presença de Deus, né, se ele existe ou não, Galileu Galilei, teríamos que utilizar o método recomendado por Galileu Galilei, que é assim, ó. No século XVI, ele diz que para se provar algo, teríamos que seguir 4 etapas. Primeiro, observar um fato concreto. Para a gente poder provar, né, alguma coisa dentro da ciência, nós tínhamos que observar um fato concreto. Segunda, fazer uma pergunta sobre ele, sobre esse fato. Terceira, elaborar uma hipótese, ou seja, uma pergunta, ou melhor dizendo, uma resposta àquela pergunta que estamos fazendo. E a 4ª etapa é fazer uma experiência controlada para confirmar ou negar a hipótese. Simples, não? Muito simples. Só que eles aqui dão um exemplo muito interessante do unicórnio. O unicórnio é um cavalo com barbicha, com chifre na testa e supostos poderes mágicos. Ele não existe, claro, é uma invenção, pois, né, se isso seria impossível provar que ele existe,
como também seria impossível provar que ele não existe. Né? Então, são considerações que a gente faz, tanto que às vezes, quando a gente está conversando com alguém, que a gente está com um dos conceitos da doutrina espírita, e a pluralidade das existências é muito repudiada ainda entre as pessoas, Deus me livre, vocês acreditam nesse negócio de reencarnação? Que maluquice é essa? Né? Que ideia é essa? Então eu estou passando isso porque eu fiz em vidas passadas, eu sou eu hoje, não fiz nada para que eu tenha que estar passando essas coisas que eu estou passando hoje. Então a existência de Deus, isso é fato, em todas as religiões abraçam essa ideia, tudo bem. Mas quando toca na pluralidade das existências, as pessoas ficam, né? Então a gente sempre, na hora de conversar com alguém que tem ali uma convicção muito grande dessa ideia de não ter a reencarnação, e a gente tem convicção que tem, mas é aquela história, não se pode impor nada a ninguém, porque isso é até anticaridoso, né? Cada um tem o direito de pensar do jeito que pensa, de abraçar a ideia que queira abraçar, e ninguém tem o direito de dizer que ele está errado, né? Porque ninguém contém a verdade em si. Eu sempre lembro de Voltaire nessas situações, porque ele, quando ele não concordava com uma coisa, ele tinha certeza que não era, ele tinha convicção que não era, e o outro dizia que era. Ele então encerrava o assunto dizendo assim: eu não penso como você, não concordo e tenho as minhas convicções, mas vou defender até a morte o direito de você pensar como você pensa. Né? É a liberdade que nós temos. Então a gente, às vezes, quando estou conversando com alguém, eu digo assim, tudo bem, você diz que não tem, eu digo que tem. Então vamos dar o benefício da dúvida, tanto para mim quanto para você. Se você está numa situação em que a reencarnação pode ser benéfica para você explicar determinadas situações da sua vida, dê a si mesmo, então, o benefício da dúvida. Ventile a possibilidade de ser verdade o que eu estou te falando. Né? Sem impor, porque realmente isso é uma lei da natureza e as pessoas vão incorporar essa ideia. É uma lei da natureza. É como a questão do unicórnio. Nós não podemos provar que ele existe. E quem viu não pode provar que viu e que ele existe. E a gente não pode provar que não. Porque realmente não tem nenhuma base para se provar. Não tem um cabelinho do unicórnio. Não tem uma unhinha da sua patinha lá para a gente provar que é dele. Agora, é bem diferente com a questão Deus. Bem diferente. Porque com Deus nós vamos até a terceira etapa. A gente só não consegue a quarta. Mas até a terceira a gente consegue. Então, como unicórnio, né, nós tropeçamos já na primeira etapa, porque não existe nada que possa dar a qualquer um conhecimento dele, com Deus conseguimos passar pelas 3 primeiras fases dessa prova. É possível observar um fato concreto. Com a existência de Deus, sobre a existência de Deus, é possível observar um fato concreto. Qual é? O universo existe. Esse é um fato concreto. Ele está aí para todo mundo ver. Para todo mundo ver, para todo mundo estudar, para todo mundo cogitar. Ele está aí. O universo existe. Né? Então, esse seria a primeira etapa, o fato concreto. Formular uma pergunta a respeito do tipo: foi Deus que o criou? Essa é a segunda fase dessa prova. E elaborar uma hipótese, sim ou não. Uns podem dizer sim e outros podem dizer não. Essa é a terceira fase. O que nos falta é a quarta. O que falta para nós, aqui para a ciência admitir, seria a quarta questão. Elaborar uma hipótese, sim ou não, isso é fácil, mas como vencer a quarta etapa? E criar uma experiência científica
que pudesse confirmar ou negar Deus. Aí nós precisaríamos de matéria. Para criar uma experiência científica, nós precisaríamos de matéria. Então, esbarra nessa. Mas olha só, nós fomos até a terceira etapa desse procedimento aí para se provar algo cientificamente. Então, a própria física vai nos induzindo, vai nos colocando num caminho que a gente chega a essa existência. Quanto a essa questão, um dos físicos, sem ser aqueles que nós abordamos na semana passada, com aquelas provas sobre o universo, né, sobre os cálculos matemáticos, sobre a existência de Deus ali naquele momento, né, com aquelas coisas completamente certas e precisas de como a vida surgiu na Terra, há um cientista que fala sobre essa questão, sobre a sintonia fina. Há quem diga que não prova a existência de Deus, mas admite que seria, no caso, essa sintonia fina, e o outro que quer provar que o universo não precisa de Deus para existir, né? Que ele existe, que ele vem da própria, que o universo surgiu de uma energia condensada, de uma energia aprisionada que fez aí o Big Bang. Mas acontece que os próprios cientistas já entenderam que essa energia, ao se expandir, ela carregava uma partícula capaz de fazer que essa energia se transformasse em matéria. Aí de onde vem essa partícula? É o bóson de Higgs. Então, ali, essa partícula, inclusive no meio científico, ela foi considerada partícula divina. Que naquela explosão, aquela energia toda que saía, ela estava carregada, inundada dessas partículas, capazes de transformar a energia em matéria, e algumas não. Então, algumas absorveram, outras não. E aí surgiu aí esse universo, né, maravilhoso que está... de acordo com um dos físicos, em sintonia fina conosco. Isso quer dizer que ele foi adaptado exatamente para que nós pudéssemos viver nele. E quem diz que o universo não precisa de Deus para existir, fala o contrário. Que nós que nos adaptamos a eles, e não eles que se adaptaram a nós. Mas... como nós aprendemos no Livro dos Espíritos, e isso é bem lógico, não há efeito sem causa, né? E se o efeito é inteligente, a causa tem que ser inteligente. Como é que pode um efeito inteligente ter sido consequência de uma causa aleatória, de uma causa que não tem a menor inteligência? Isso não é possível na física também. Então, atesta-se, claro, mesmo aqueles que não são deístas, que não creem nesse Deus das religiões, que existe no universo uma inteligência capaz de tê-lo criado e que o mantém, né? Isso é fato. Aí, entrando já no círculo das religiões, nós temos aí a natureza divina que nós não conseguimos alcançar, que, segundo os espíritos, quanto mais evoluído formos, quanto mais nós crescermos, mais nós vamos conseguindo compreender Deus. Na nossa pequenez, a gente não consegue, né? Seria muito difícil explicar a um selvagem que basta ligar um interruptorzinho, um pininho, para que a luz aconteça. Ele nunca viu luz, ele não sabe o que é isso. Para ele, um raio é um Deus zangado, né? Uma partícula da natureza, ele não entenderia isso. Para ele é Deus mandando um castigo quando o raio cai em algum lugar. Então, imaginemos a gente querer explicar as leis da eletricidade, não é? Tem até um fato interessante que foi dito por Carlos Lacerda. Carlos Lacerda, ele era muito inteligente, independentemente da sua visão política, dessas coisas, a gente não está nem aí, né? Não é por aí que a gente está
caminhando, mas a inteligência dele, né? Carlos Lacerda, o combativo político brasileiro, que era reconhecido pelos próprios adversários como brilhante intelectual, eu não me lembro muito dessa época, mas eu sei que ele era tido como um homem extremamente inteligente, chega à evidência de Deus pelo mesmo caminho que todos, quanto à questão de observar o efeito da causa, né? Então ele disse assim: ignorante que sou em eletricidade, custa-me muito menos atribuí-la a Deus do que ao eletricista que, juntando 2 fios, produz uma faísca apenas menor do que a que fulgura entre as nuvens do espaço. O raio é muito maior, né? Por que hei, olha interessante essa proposta dele aqui, né? Por que hei de acreditar que o eletricista é capaz do prodígio de ligar o positivo e o negativo e fazer luz, e não em Deus que produziu o eletricista? Simples, né? É simples, mas simples como tudo, como toda verdade. A gente que complica e não quer ver, e não quer enxergar, não é? Então, explicar para um selvagem que nunca viu isso, que acha que raio é um castigo de Deus, que ele pode ligar, né, uma lanterna, mas não precisa nem ser uma luz, uma lanterninha, que a pessoa chega lá e liga, né, o botãozinho da lanterna e ela acende uma luz. Ele é capaz de correr léguas com medo daquilo ali. E por mais que alguém tentasse explicar que aquilo ali era um fato real, que era um fenômeno natural ali da eletricidade, eles não iam entender. Então, por mais que alguém, seja quem for, né, que não existe nem essa criatura para nos mostrar quem é, né, aquele que é capaz de produzir tantas coisas maravilhosas, né, nesse universo, nós não entenderíamos. Então, nós precisamos de muita evolução para entender essa questão dos atributos divinos e como tudo isso aí, qual é a natureza de Deus. E aí, a gente não tem que perder muito tempo nisso, não. Os próprios espíritos falam em O Livro dos Espíritos que a gente não precisa ficar parado muito nessa ideia de querer entender isso, não. Porque isso vem gradualmente. Quanto mais nós evoluímos, quanto mais nós crescemos e nos aperfeiçoamos, mais capazes de compreender a natureza divina a gente será. Deixa eu puxar essa bênção para cá, que ela não está vindo muito aqui não, acho que ela está vindo mais nas minhas costas, prejudicando a Ângela aqui. Tudo nas minhas costas. Tudo aí, né? Agora ela vem para me abençoar aqui. Bom, então, nós vamos pensar nessa questão dos atributos de Deus. Aí já entra realmente mais no campo da doutrina espírita, como de toda e qualquer religião, né? Essa questão dos atributos de Deus. Todos nós aprendemos isso em qualquer religião, onde a gente for, né? Onde a gente estiver, na aulinha de catecismo, na aulinha da evangelização de uma escola protestante, onde for, na escolinha aqui, né, do centro espírita, de qualquer outro centro espírita, nós aprendemos que Deus é eterno, né? Deus é eterno, porque Deus, se ele não fosse eterno, ele teria sido criado, né? E se ele foi criado, então existe alguém acima dele. Ele não seria a causa primária de todas as coisas. Então ele é eterno. Ele é imutável, não pode mudar. Porque se ele for mutável, se ele for submetido a mudanças, puder ser submetido às mudanças, toda a sua lei também. E nós não temos essa mudança nas leis universais. Elas são únicas, elas são imutáveis. Né? Um cientista é capaz de prever exatamente quando é que um cometa vai passar, vai fazer o seu ciclo aqui pela Terra e coisas muito maiores. Aqueles números, né? O 39 elevado, aliás, o 1 elevado à 39ª potência.
que seria um 4 seguido de 40 zeros. Então, isso aí é importante a gente considerar. São números firmes. Em qualquer tempo, se for feita o cálculo matemático, vai se encontrar isso aí. Então, não há mudanças nisso. Há uma estreita correlação entre o micro e o macrocosmo. As mesmas medidas que nós temos para o máximo, nós temos para o mínimo. Só que uma positiva e outra negativa. Isso não muda. Em qualquer tempo que se fizer essa medida, vai se encontrar esse número. Então, é imutável. Né? Nós não temos leis universais mutáveis. As nossas que são, porque são erradas. O que é verdade hoje, amanhã não é mais. Né? O que se diz até Salman Rushdie, aquele que escreveu versos satânicos e que está escondido até hoje porque os muçulmanos querem acabar com a vida dele, ele mesmo falou, verdade é aquilo que a gente entende como verdade até que apareça algo que possa desbancar essa verdade. E a gente está vendo isso a todo momento, né? Na nutrição, então, é terrível. O ovo matava, fazia o colesterol subir, entupir as veias, e hoje o ovo é benéfico, faz o colesterol bom subir. Né? Então, a cada dia a gente tem mitos derrubados dentro da própria nutrição, da ciência, e isso é muito bom, porque a gente vai aprendendo coisas novas. Mas ali eu coloquei aquilo que a gente aprende sobre Deus. Deus é onipresente, onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom. Se ele é onipresente, ele está em todos os lugares. E para manter o universo, ele tem que ser presença imanente. Essa presença imanente é a onipresença. Ele está em todos os lugares. A onipotência, ele pode tudo. Ele é soberano no poder. A onisciência, ele vê tudo o que acontece. Segundo o Evangelho, não cai um cabelinho da nossa cabeça, um fio de cabelo da nossa cabeça que Deus não saiba, que não seja permitido por Deus. Então, ele é onipresente, ele está em todos os lugares, ele é onisciente, ele vê tudo, ele é onipresente, ele está sempre presente. Quando a gente era criança, falavam muito nisso. Olha, Deus vê tudo, ele está em todos os lugares. Se você fizer alguma coisa errada, Deus te castiga. E a gente ia crescendo com aquele medo de Deus. Por isso que eu falo que a doutrina espírita, ela devolve Deus ao coração do homem. Eu não canso de falar essa frase, porque eu adoro essa frase. E ela é tão verdadeira que ninguém culpa Deus das coisas, conhecendo a doutrina espírita. Mas aí vem ali o outro, que abrange aqueles todos lá, soberanamente justo e bom. Isso aqui é sério, né? Olha, justo e bom. E a gente cresce com essa ideia, né? Ele pode tudo, ele vê tudo, ele está em todos os lugares, ele sabe de tudo e ele é soberanamente justo e bom. Aí a criancinha lá com os seus 4, 5 anos perde a mãezinha ou o seu paizinho. Aí tem sempre alguém para falar essa bobagem. Ah, foi Deus que levou. Ele agora está com Deus. Deus levou sua mãezinha. Que amor que essa criança vai ter por Deus. Como ela vai crescer amando um ser que tirou a coisa mais importante da vida dela, o maior amor da vida dela. Não é? Porque a criança tem na mãe e no pai os seus grandes amores. Depois, quando vai chegando a adolescência, e explicado pela doutrina espírita, já não é tão grande assim. Né? Aí, mas olha, isso causa um conflito na cabecinha deles, que é uma coisa terrível. Eles começam a descobrir que o pai e a mãe não são aqueles heróis que eles achavam que fossem,
que eles começam a ver um defeitinho aqui, um defeitinho ali, um probleminha aqui, um probleminho lá, e dali a pouco eles conseguem ver que eles estão até melhores às vezes, que são mais ajuizados em alguns pontos. Dá um conflito muito grande da cabecinha deles, porque nós somos criados, né, desde que a gente começa a entender as lições que nos passam, que nós temos que amar os nossos pais, que eles são os perfeitos. A gente vai criando essa ideia. E quando a gente vê que não é bem assim, complica. Mas a criança de 4 anos, de 5, que já entende alguma coisa, não consegue ver o mal nem o defeito ainda, mas ela entende que aquele pai e aquela mãe são os grandes amores da sua vida, aí fala que Deus levou. Não tem como amar esse Deus, não tem. Não consegue aceitar isso. E não precisa ser criança para certas coisas. Né? Quando a gente vê uma maldade muito grande, quando a gente vê um acontecimento que, se nós pudéssemos evitar, a gente evitaria, também a gente começa a sentir que esse Deus não é esse herói todo que a gente pensa, o que nos ensinaram, que não é tão justo assim, que não é tão bom assim. Não é? Porque como entender, como conciliar Deus e a injustiça? Como entender que um ser que está em todos os lugares, né, que vê tudo, que sabe tudo e que pode tudo, e que é soberanamente justo e bom, deixar acontecer aquelas coisas lá, ó. Erros médicos, assaltos, estupros, bala perdida, fome, miséria, violência. Porque tudo ali, se nós fôssemos capazes, ou melhor, se pudéssemos, né, agir, não é nem ser capaz, é poder agir, é estar no momento, é assistir e ter poder para isso, nós não evitaríamos? Claro que nós evitaríamos. Se tem um médico com erro de diagnóstico, dando um remédio que pode matar o paciente, e como isso já aconteceu, né? Como isso já aconteceu. De enfermeiros salvarem a vida, às vezes, de alguém que chega numa emergência e o médico, às vezes, faz um diagnóstico errado e aquela pessoa, às vezes, pode até conhecer. Eu tenho até uma conhecida, ela era amiga da minha mãe, ela trabalhava como enfermeira. E uma vez ela estava no setor de emergência, chegou um rapaz passando muita dor. E ela conhecia aquele rapaz quando chegou, outras pessoas atenderam ali. Mas quando ela foi aplicar a medicação, ela viu que ela sabia que ele era diabético e que ele não podia tomar aquilo ali que estavam dando a ele. Aí ela chamou o médico, ela falou assim, olha, ele não pode, eu acho que isso aqui vai fazer mal para ele, eu não entendo muito, o senhor é médico, mas isso aqui, ele é diabético. O médico ficou apavorado, ele falou, ele é diabético, mas ninguém avisou. As pessoas que trouxeram ele para cá, ninguém falou isso. Ela falou, ele é diabético desde criança mesmo, eu conheço a família. Aí ele falou, ainda bem que você observou. Ele poderia ter passado muito mal, poderia até ter morrido. Então, quando não tem que acontecer, não acontece. Então, se ela evitou, ela viu, ela pôde evitar, ela evitou, por que nós não evitaríamos todas aquelas coisas ali? Uma coisa que não me sai da cabeça, isso já tem algum tempo, bastante tempo, mas ficou gravado, muito gravado, pelo sofrimento daqueles pais, que foi algo terrível. Ele era militar, ele foi numa missão militar, e a mulher, quando ele foi, a esposa ficou grávida. Não era uma missão muito longa, mas ela acabou, né, indo mais um pouquinho para frente. A criança nasceu, ele não estava presente ainda, ele não estava no Brasil. Aí ela mandava foto, né, e tudo que ela podia. Não tinha essa força da internet que agora tem, isso já tem bastante tempo. Aí foi chegado o dia dele voltar. A criança andava muito ainda com dificuldade, era bem pequenininha, tinha acho que 1 ano e pouco. Ela levou no carrinho, foi para o aeroporto esperar o pai chegar.
como todos os outros parentes daqueles soldados, né? Foi ela. Numa confusão lá no aeroporto, uma briga lá entre a polícia e tráfico, uma bala alcançou aquela criança e ela morreu dentro lá do carrinho, antes do pai conhecer. Quando eu escutei essa reportagem, eu ainda falei, olha, se eu não fosse espírita, hoje mesmo, eu deixaria de acreditar em Deus. Hoje mesmo, eu anularia Deus da minha vida. Eu não ia aceitar mais esse Deus, e que bondade soberana é essa que eu não estou encontrando nesse momento. Aí a gente fica imaginando a família, a mãe daquela criança, o pai daquela criança, né? Olha só que dor imensa isso, né? Uma coisa assim terrível, né? E isso ficou muito marcado. Aí a gente fica imaginando, se ele é onipresente, se ele é onisciente, ele sabe tudo, ele pode tudo, por que ele não evitou isso? Nós já aprendemos no livro dos Espíritos que uma vez, uma flecha desfechada, um tiro dado, a trajetória da bala ou da flecha, ela não pode ser alterada, porque seria uma derrogação da lei da física. Mas o que os espíritos fazem? Intuem a pessoa a sair da reta, da trajetória, daquilo que não é para matar a pessoa, né? Então, onde está Deus naquela hora que não intuiu aquela mãe a empurrar aquele carrinho, a sair da reta? Onde? Né? Foi exatamente o pensamento do Papa, quando a criança soube de tanto sofrimento das crianças e tudo, que ele falou assim, onde estava Deus, né? Ele mesmo fez essa pergunta. O outro. Então, a gente fica imaginando, se ele fez essa pergunta, nós então não faríamos? Mas aí é aquela questão. Não há como explicar nada disso ali sem a lei da reencarnação. Sem a pluralidade das existências, sem a lei de causa e efeito, porque a gente faz a mesma pergunta para o agressor. Ele tirou a vida de uma criança, ele tirou a vida de um pai de família, e por que a dele não é tirada? Indiretamente a gente questiona isso. Como é que ele ficou lá? Né? Onde está Deus também que não fez algo para que ele morresse? Outro fato que eu me lembro também, o Escadinha, quando foi numa guerra lá também de tráfico e de polícia, ele foi muito baleado, muito. Estava cheio de furo, parecia uma peneira. O meu primo, na época, ele era médico da emergência, cirurgião de emergência. Depois ele contava e ria. Eu falei, você ainda está rindo? Ele falou, mas eu tinha que rir. O cara chegou igual a peneira, todo furado de bala. A gente olhava assim, a gente queria achar um lugar que não tinha. Ele falou assim, olha, nenhuma acertou um órgão vital. O cara ficou bom, não teve uma infecção, não teve uma queda de pressão e foi uma cirurgia grande, por longa. Não teve nada, nada. Ele falou, ninguém estava torcendo para ele ter, não. Nós somos médicos, a gente está aqui para ajudar a pessoa. Mas a gente ria, porque chega às vezes um pai de família com uma bala no corpo e morre. E a criatura estava igual a peneira, não tinha um que tenha pego um órgão vital, e o cara saiu dessa. Ele falou, ele saiu dessa. Ele falou, como é que se explica isso? Ele falou assim, você que é espírita, como é que você explica isso? Eu falei, o seu pai também é. Pergunta para ele, né? Então são coisas que só a lei de causa e efeito, a lei da reencarnação, a lei do karma pode explicar. Então, nesses momentos, aquele que não crê em reencarnação, em resgate, que não crê nisso, ele não consegue aceitar esse Deus. Porque, na verdade, eu também não aceitaria. Não é uma criança ser pega por alguém, ser levada para um lugar ermo e ser estuprada e morta. Olha, se Deus é onisciente, ele estava vendo isso. Né? Ele estava vendo, e ele sendo onipotente, ele pode tudo. Então ele podia evitar, e por que não evitou? Né? Por que não evita tanto sofrimento? O Betinho se tornou ateu por isso. Ele não era ateu. Né? Aquele sociólogo que morreu com AIDS, ele tinha a doença do sangue que não para, até esqueci o nome disso. Como é que é aí? Ó?
Hemofilia. Isso aí. Ele o irmão, né? Então ele apanhou muita transfusão, teve que aí apanhou AIDS. E ele no início ele não era ateu, mas ele, sociólogo, sempre voltado para os problemas das pessoas, para a sociedade, para as misérias, para a fome. Ele começou a ter tanta raiva de Deus que realmente ele falou, não posso aceitar. Ele chegava a ter raiva da escolinha que ele estudou de religião, que falava que Deus podia tudo e que era bom. Ele falou, não, bom ele não é. Se ele fosse bom, ele não deixava um filho morrer de fome, um filho ser alcançado por uma mente desvairada que vai lá e tira a vida de um chefe de família, de uma criança, né? Rouba a vida daquela pessoa, não pode ser. Então ele começou a fazer, segundo ele, o que Deus não fazia. Aí uma vez ele falou assim, olha, eu me sinto um Deus. Eu me sinto um Deus. Aí o outro falou, você não acha que isso é uma heresia? Ele falou, heresia não. Eu faço o que o seu Deus, você diz que é tão bom, não faz. Eu faço campanha para alimentar os famintos, para vestir as pessoas que não têm roupa. Então eu faço o que seu Deus não faz. E não quero essa conversa de Deus comigo, porque Deus não é nada bom. Não é o que eu vejo de bondade aí pela rua. Então a gente começa a pensar, sem reencarnação, sem lei de causa e efeito, não dá para conciliar esses atributos aí de Deus, não. Mas não dá mesmo. E eu dou toda a razão quando eu vejo uma pessoa revoltada com alguma coisa que aconteceu na família dela e que ela não considera ali uma bondade de Deus. Aí entra a lei da reencarnação e tudo muda, né? Tudo muda. Porque nós não somos daqui, nós não estamos aqui pela primeira vez. Nós temos que resgatar o passado delituoso, nós temos que pagar as contas. Eu nunca vi ninguém comprar, fazer empréstimo onde quer que seja e não pagar. Né? A gente às vezes ouve essas propagandas para emprestar dinheiro. Pode ter nome negativado, pode ter tudo. Se o sujeito está com nome negativado, ele já não paga alguma coisa. Como é que eles ainda vão emprestar dinheiro para a pobre criatura se endividar mais ainda que ele não vai ter dinheiro para pagar? Agora, deviam falar que não perdoam uma dívida atrás disso tudo, né? Porque não vão perdoar. Vão colocar o título lá para ser apreciado aí pela justiça, se queiram pagar. Então a gente vê que tem que pagar. Todo mundo tem que pagar. Se entra no supermercado e faz compra, tem que pagar. Se entra numa loja de roupa e faz compra, tem que pagar. Ninguém sai de lá buscando nada, botando no carro, enchendo o carro e indo embora sem pagar. E é assim também com os nossos problemas morais, com as nossas atitudes no mundo. Nós nos endividamos todos os dias de alguma forma. Uma dívidazinha pequena, uma outra maiorzinha, mas todo dia a gente resgata e acumula mais alguma coisinha. E aí, como é que fica? Como é que fica uma situação de pessoas como nós tivemos o Holocausto dos judeus? Né? Um exemplo. Tantos morreram, tantas almas partiram para a dimensão dos espíritos com aquela dor, com aquele sofrimento. E muitos, talvez a maioria, morreu sem pagar nada daquilo, né? Sem pagar conta nenhuma daquela que contraiu a dívida. Mas não fica impune. Quando nós vemos um acidente aéreo levando 300 vidas ali, né? Como outras que tivemos, como aquela mesmo agora, a última que tivemos daquela boate, a gente também questiona onde está Deus, que é soberanamente justo e bom, e não evitou nada daquilo. Estava lá. E cada uma daquelas criaturas estavam com um anjo de guarda ali atento, auxiliando-as a pagar uma dívida, a resgatar um passado delituoso. E vamos combinar que eu não estou dizendo que é, por favor, eu não estou afirmando nada, mas que teve uma característica muito grande aquilo ali com o Holocausto dos judeus, teve. Não é? O gênero de morte
o tipo, dentro daquela boate, como se fosse uma câmara fechada, como eles eram colocados. O que os matou, o cianeto, né, que era exatamente o gás tóxico que eles usavam para matar os judeus. Jovens, todos muito jovens, como muitos jovens eram os soldados de Hitler, que era muito mais fácil aliciar, todos muito jovens, e numa região de descendência alemã, né? Então, muitas coisas parecidas, mas não estamos aqui que não temos condições de afirmar que aquilo ali foi um resgate deles. Não estamos afirmando isso. Estamos apenas cogitando, fazendo algumas observações. Pode? Pode. Foi? Não sei. Ele gostava de falar isso. Pode? Pode. Foi? Não sei. Né? Realmente eu não sei. Mas aí é a lei de Deus, é esse Deus aí, ó, soberanamente justo e bom, que tudo vê, que tudo pode, que tudo sabe, que dá oportunidade a todos os seus filhos bem-amados e queridos para pagar as suas dívidas. Então, quando a gente fala que Deus não nos presenteia e nem nos castiga, é fato isso. Deus nos dá as oportunidades. Agora, mesmo que possamos fazer muito esforço para alcançar determinadas graças ou bens, como todos nós vivemos para isso, muitas vezes não conseguimos. Muitas vezes fazemos a nossa parte, fazemos tudo que está ao nosso alcance, mas ainda assim a gente não consegue dar certo. Como a gente vê tantas pessoas com tanto talento, que correm atrás, que fazem acontecer, mas as coisas não acontecem. Aí entra também a questão kármica. Por mais que a gente faça, se Deus não quiser, não acontece. Mas muitas coisas que Ele quer também depende do livre-arbítrio da gente. E se Ele considerar que isso pode acontecer, que está dentro do nosso mapa kármico, Ele respeita nosso livre-arbítrio. A gente já falou assim, aqui sobre até a questão do suicídio. Se nada, né, se nós não pudéssemos usar o nosso livre-arbítrio para nós, né, e não pudéssemos fazer da nossa vida aquilo que a gente quer, não ia acontecer suicídio. Mas Ele não nos abandona. Está sempre botando alguém para observar, para nos aconselhar, para nos orientar. Mas se a gente permanecer com a ideia fixa, isso acontece. Primeiro que nós não temos só essa vida, nós não temos unicidade de vida. Nós temos que ter responsabilidade pelos nossos atos, e a gente tem que fazer mesmo, né? Então, se tomarmos o rumo errado, Ele não vai nos impedir. Ele vai nos orientar através dos seus instrumentos na terra, que nós somos instrumentos tanto para o bem quanto para o mal. Mas se ainda assim nós permanecermos na ideia, então nós vamos ter que responder por aquilo que a gente fizer. Mas Ele estará sempre junto de nós. Correndo todo o risco que nós estamos na terra, Ele estará sempre atento. É como aquele pai, né, que é Isso é um ritual para que o jovem passe, né, a ser considerado um guerreiro de uma das tribos. Eu não sei se é Sioux, eu não sei. Mas o jovem, quando ele vai para a guerra, né, para ele se tornar um guerreiro, ele tem que passar por uma prova muito grande. E essa prova é que ele vai ser levado à selva de uma das tribos, não é de todos, mas aquela tem essa prática. Esse jovem é levado à selva e lá ele é deixado sozinho para passar a noite com os olhos vendados. Ele não pode tirar a venda dos olhos e ele não vai ter ninguém junto dele, ele vai ficar sozinho lá. Então ele vai ter que desenvolver ali a percepção de algum animal chegando, do perigo acontecendo, ele vai passar a noite. E aos primeiros raios de sol, então o pai vai lá e tira ele de lá.
E ele aceita, ele tem que aceitar, porque isso é um ritual para ele se tornar um guerreiro. E assim ele vai. O pai levou, vendou os olhos do filho e deixou ele lá. Corria risco dele ser atacado por uma fera? Corria, mas ele ficou. Em alguns momentos, ele disse que ficou muito nervoso, muito amedrontado, quis tirar a venda dos olhos, mas essa era uma exigência, ele não podia tirar. E ele passou a noite ali, naquele desespero, medo e tudo. Aos primeiros raios de sol, o pai chegou, tirou o filho de lá, tirou a venda dos olhos e disse que agora sim ele era um guerreiro. Mas ele falou: pai, você não podia ter feito isso comigo, você me expôs a todos os riscos. Eu podia ter sido morto por uma fera, porque eu não tinha uma arma. Eu não podia ver o que chegava para mim. Tudo parecia que ia me surpreender, eu não sabia o que fazer. Eu estava exposto a todos os perigos. Aí o pai disse: não estava não. Porque eu estive ao seu lado todo o tempo. Você nem por um momento você ficou sozinho. Eu estive junto de você todo o tempo. Por isso que você não podia tirar a venda, para você não me ver. Mas eu estava ali para te proteger de todo e qualquer perigo que você pudesse passar. Mas eu precisava da sua coragem. Eu precisava da sua determinação, da sua fé nas nossas crenças. E isso você demonstrou. Então, é assim que o pai age com cada um de nós. Nós não o estamos vendo. Parece que nós estamos no mundo expostos a todos esses perigos aí, a toda essa tristeza, a toda essa violência, a tudo isso. Mas nós não estamos sós, nós não estamos abandonados. Nós estamos supervisionados por um pai assim, ó. Onipresente, onipotente, onisciente, soberanamente justo e bom. Não vamos duvidar em nenhum momento da nossa vida disso. Se formos alcançados por uma dor, por um sofrimento que a gente sente que não merece, nós não merecemos com a nossa vida de hoje, mas nós somos os inocentes de hoje, os culpados de ontem. E esse Deus amoroso nos deu a oportunidade de pagar a nossa dívida. Então ele nos sustenta em todos os momentos. Não vai nos isentar de nenhuma dor, de nenhum sofrimento, embora nós achemos isso, né? Que não precisamos passar por certas coisas, que Deus pode evitar. Não, ele não vai evitar. Ele não vai nos isentar do que nós temos que passar, mas ele vai nos carregar no colo, ele vai nos dar força, vai nos dar muita ajuda, vai nos encher de carinho e de coragem, de confiança para a gente poder passar o que a gente tem que passar. É como aquele jovem que entrou num lugar onde Buda estava fazendo uma preleção. Não era nem num templo, não. Era fora. Ele estava fazendo uma caminhada e ele abençoava e tudo. Aquele jovem lindo, muito jovem, assim com uma promessa de uma vida, né, muito boa, entrou e pediu a bênção de Buda. Buda o abençoou e pediu a ele que fosse falando um mantra que ensinou a ele naquele momento. Ele, surpreso, ele falou: mas mestre, ele falou assim: vá ditando esse mantra pelo caminho que você tem que seguir. Vá trilhar o caminho que você tem que ir, vá ditando esse mantra. E assim foi. Quando ele saiu do templo, Buda se dirigiu a quem estava ali junto dele e falou: esse jovem, na primeira esquina, será morto. Ele será assassinado. Mas, mestre, por que você não evitou isso? Por que você não falou com ele isso para ele ir por outro caminho? Ele falou: porque isso é um resgate que ele tem que fazer. Ele tem que trilhar o caminho dele e estar no caminho dele, perder a vida nesse momento, e é assim que ele vai. E esse mantra que eu disse a ele para ir ditando é o que vai auxiliá-lo no momento difícil que ele tem que passar. Então a vida nossa na Terra é assim. Nós não estamos fazendo turismo aqui, não é? Nós não estamos passeando. Nós estamos aqui para crescer,
para evoluir. Nessa mesma revista, tem uma resposta aqui, né, para essa pergunta, que é um dos enigmas, não é, da vida. Tá assim: qual o sentido da vida? Qual é o sentido da vida? Aqui está dizendo: o primeiro e grande sentido da vida é a reprodução, presente em todas as espécies, até no mineral, porque o cristal, ele tem um poder de se regenerar. O cristal não é uma reprodução, mas é uma regeneração. O reino vegetal se reproduz, o reino dos animais inferiores se reproduz e o reino hominal se reproduz. Então esse é um dos objetivos da vida. Mas e qual é o outro? E aquelas pessoas que optaram pela não reprodução? Não tem sentido a sua vida? E o outro sentido da vida é o prazer e a felicidade. É a busca do prazer e da felicidade. Eles fizeram, 2 psicólogos, uma experiência com um ratinho. E o ratinho passava por um local onde ele recebia um choquinho muito pequenininho, que longe de prejudicá-lo, lhe dava prazer. Ele passou 7.000 vezes, num determinado tempo absurdo que os cientistas viram, para ele sentir aquilo. Então eles constataram que o outro sentido da vida é a felicidade, é o prazer e a felicidade. Inclusive, na própria reprodução, existe instintivamente o prazer, senão não haveria reprodução. Então essa revista também responde isso. Qual o sentido da vida? A reprodução, o prazer e a felicidade. Então nós estamos aqui para isso, buscar a felicidade, né? Buscar aquilo tudo que pode nos fazer bem. Só que muitas vezes a gente procura no lugar errado. Mas quando a gente acerta, realmente somos felizes. E com o objetivo que o Espiritismo aponta da vida, o objetivo máximo do Espiritismo é fazer o bem. O que pode nos fazer mais feliz do que fazer o bem? O que pode nos fazer e nos dar mais prazer e estar num estado tão grande de felicidade como ajudar o outro a resolver um probleminha, a diminuir a sua dor? Isso é uma felicidade que não tem tamanho. Quem já passou por isso e pôde observar os efeitos de algum bem que fez, fala aquela frase muito interessante: eu não caibo em mim de contente. Porque a felicidade é tão grande que parece que não cabe na gente, extrapola. Então você fazer o bem, esse é o grande objetivo da vida. Isso te traz um dos maiores sentidos da vida e a maior felicidade que pode ter. Então que a gente aprenda, que a gente estude a doutrina espírita e seja na Terra, como o Livro dos Espíritos nos mostra, tão feliz quanto se pode ser na Terra. Porque a felicidade não é desse mundo, mas nele podemos sentir algo tão bom, né, tão grande, capaz de nos levar a uma felicidade permitida num mundo que nós vemos que a felicidade não impera. Mas ser tão feliz quanto se pode ser na Terra, isso é uma resposta dos espíritos aí, que a gente vai chegar a essa questão. Muita paz para todos, estudem a doutrina espírita. Quem quiser, pega essa revista, compre essa revista, que ela está muito interessante, explicando os grandes mistérios. Agora, a explicação mesmo dos mistérios da vida, a gente consegue, é aqui, ó, no Livro dos Espíritos. Aqui a gente aprende a ser feliz. Muita paz para todos.